Bom, eu sei que Betuel pode parecer um pouco estranho no início, a pessoa ouvir Betuel, que nome, né, estranho. Mas é assim como se escreve, assim como se lê, assim como se ouve, não tem nada de diferente. Mas o meu nome vem da Bíblia, né? Meu nome é bíblico, significa homem de Deus, por a título de curiosidade aí das pessoas que perguntam o que é Betuel, é isso que significa, homem de Deus. Bom, e por que eu tô fazendo esse vídeo aqui, que esse louco tá fazendo esse vídeo então? Eu tô fazendo esse vídeo não só para responder uma bolha de pessoas, né? Eu tava inserido numa bolha, numa redoma, né? Que é a questão da igreja e tal. Então eu saí repentinamente e tal, mudei de vida a princípio, meu Deus, né? Mudou, se enlouqueceu, se desviou. Eu acho que eu não devo nenhuma satisfação a essas pessoas, né? Não devo mesmo. E eu acho que é interessante eu mostrar minha visão, mostrar o meu outro lado, porque eu sei que existem vários burburinhos aí falando sobre o que eu fiz ou deixei de fazer, ou falando sobre o que eu penso ou não, ou enfim, eu vou esclarecer a minha visão, as minhas vivências, mas não só para responder essas pessoas, tá? Mas o ponto principal é ajudar pessoas que são como eu, né? Então, explicar para elas, mostrar a minha história, a minha vivência, talvez possa ajudar de alguma forma. Porque eu acredito que a vida é uma só, a gente vive apenas uma vez. E se a gente puder deixar alguma coisa para o mundo, mesmo depois que a gente passar pela vida, eu acho que isso é importante e acho que isso é legado, né? Então eu quero ter isso, eu quero passar alguma coisa para outras pessoas, né? Mesmo que seja com as minhas vivências. Eu sei que muita gente no meu lugar não gostaria de abrir, não se sentiria confortável. Para mim é um desafio abrir essa parte da minha vida, principalmente em público, né? Mas eu acho que é importante que as pessoas tenham coragem de abrir e falar sobre as coisas que aconteceram com ela para que as coisas não se repitam, né? Para que a gente possa cada vez melhorar como mundo, como pessoas, como sociedade. Então, acho que é isso. Bom, vamos começar pelo começo, tá? Respondendo algumas questões aí que as pessoas têm sobre mim. Eu não escolhi ou decidi ser gay, né? É uma coisa que eu nasci assim. E eu demorei muito tempo para poder entender isso, mas analisando todos os fatos, né? Bom, eu vim de uma família cristã evangélica. Meus pais são pastores, então desde criança a única criação e visão de vida e de mundo que eu tive foi passada por eles, né? Então eu tive meus pais muito presentes durante toda a minha infância. Eles sempre foram presentes, sempre foram pais amorosos, a gente sempre teve uma relação muito boa. Bom, eu vou tentar ser direto, mas ao mesmo tempo a linha de tempo é um pouco confusa na minha cabeça, tá? Porque às vezes eu vou lá pro futuro, volto pro passado, então eu sou meio doido. Desde criança, dentro da igreja, dentro da família, tinha aquela questão da prometida, que era a mulher que eu iria casar. Então, desde cedo, sempre me falavam isso, que eu ia ter uma prometida, que Deus ia me falar quem eu ia casar, e que essa mulher ia ser a mãe dos meus filhos, e que eu iria ter uma vida feliz para sempre ao lado dessa mulher. E eu tinha uns 5, 6 anos, eu sempre fui uma criança muito questionadora, e eu questionava assim, sim, por que eu não posso me casar com um homem, né? Por que eu não posso me casar com outro menino? E eu lembro que eu tava andando de bicicleta, eu tinha uns 6 anos, eu tava andando de bicicleta e eu pensei nisso. Por que eu não posso casar com um homem? E isso é estranho de uma criança pensar, né? Porque eu nunca tinha visto ninguém do mesmo sexo que tivesse se casado, isso não era visível e acessível pra mim. Isso era muito, né? Pra mim não existia. Tanto que eu nem sabia o que era a palavra gay ou a palavra homossexual, não sabia o que era. Mas enfim, aquilo passou, mas é uma lembrança que eu tenho, né? Mas aquilo foi passando e cada vez mais as pessoas ficavam falando pra mim, prometida, olha essa menina tal, menina X, menina Y, enfim. E aquilo me gerava um pouco de desconforto, porque, né, existia uma pressão dentro dessa criança que eu tinha que me casar com uma mulher, que eu ia casar com uma mulher e ia ter filhos, e era isso. Mas eu nunca repulsei esse pensamento, porque pra mim não era nada demais, entende? Isso era uma coisa assim,
por que será que eu não posso casar com um homem também, entendeu? Só pensava isso, mas não achava que era alguma coisa errada. Bom, aquilo passou, eu cresci, enfim, aí tive uma infância muito boa, brinquei bastante, aproveitei bastante a minha infância, dentro da igreja também aprendendo todos os princípios e valores da Bíblia, né? Isso sempre, né? A Bíblia me foi ensinada de cabo a rabo, então eu tenho bastante conhecimento, não sou lá uma enciclopédia da Bíblia, não sou esse tipo de pessoa que sabe tudo, mas eu tive bastante ensinamento da Bíblia. Quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, entrou aquela fase assim, né, no meu colégio, das pessoas que eu conhecia, das crianças, né, pré-adolescentes aí, de perder o bebê. Aí, tipo, era todo mundo perdendo o bebê e tinha que dar o primeiro beijo e tentavam falar assim, ah, mas tem aquela menina lá, a menina aqui. Todos meus amigos, né, tinham perdido o bebê e eu ainda não, né, com 12 anos. Muita gente mentia, né, eu sei que existia, né, mentira, eu já beijei aquele, já beijei aquela. Mas muita era história. Mas enfim, tinha aquilo, tinha essa pressão. E eu lembro que quando eu tinha 12 anos, isso acontecia e eu tinha um pânico, mas um pânico de ter que beijar uma mulher. E eu não entendia o porquê, né? Na verdade, a princípio eu não tinha entrado na puberdade ainda. Não tinha desejo, né, por nem homem nem mulher, assim, desejo sexual. Mas aí como eu comecei a ver outros meninos com outras meninas, enfim, se passou um tempo, né, depois desse episódio aí que a galera tava falando sobre perder o bebê, não fiquei com ninguém, mas aí eu comecei a perceber que os meninos me atraíam. Eu comecei a olhar de uma forma diferente, eu comecei a sentir outras coisas, comecei a sentir vontades, né? Comecei a sonhar algumas coisas, viajar na maionese com outros meninos. Isso me assustou, né? Isso me assustou um pouco. E inclusive também eu comecei a gostar de um colega meu, mas eu guardava aquilo pra mim. Eu era bem tímido em relação a essas coisas, eu não gostava muito de abrir. Mas aí teve um dia que eu tava no culto, né? Eu também tinha ali uns 12, 13 anos, eu não lembro ao certo, tá? Mas eu tava no culto e aí eu ouvi meu pai falando, né, que é pastor, sobre o pecado, a imoralidade sexual e homossexualismo, né? Eu nunca tinha ouvido essa palavra, ou tipo, homossexual, na minha cabeça, o que era homossexual? Era uma travesti, né? Uma pessoa que, drag queen, travesti, eram essas imagens que eram pintadas na minha cabeça, né? Que a igreja fala o travesti, né? O traveco, era assim que me era passado, essas coisas que eu ouvia. Então o homossexual era o traveco ali da rua, o travesti, esse tipo de coisa que eu ouvia. Então pra mim homossexual era isso, né? Mas aí na pregação do meu pai nunca tinha conversado isso comigo, né? Mas na pregação ele começou a falar de pessoas que se relacionavam com pessoas do mesmo sexo e tal, e que era um pecado digno de inferno. E gente, eu saí daquele culto, era uma quinta-feira, eu saí daquele culto muito mal, me sentindo muito mal, porque eu comecei a achar o que eu estava sentindo que era uma coisa errada. E a princípio eu não tinha consciência de que aquilo era uma coisa errada, que era uma coisa ruim, que na verdade não é, né? Mas depois daquele culto eu comecei a me sentir culpado por estar sentindo aquele sentimento. E aí o que aconteceu? Eu, como um bom menino que sempre foi muito transparente, não em relação a essas coisas eu guardava mais em segredo, mas quando uma coisa me afetava ou me deixava muito mal, ou acontecia alguma coisa assim que abalava o meu psicológico, eu sempre me abria com meus pais, porque a gente sempre teve uma relação transparente. E eu peguei e falei pra minha mãe, né? Eu demorei pra falar aquele dia, eu lembro até hoje desse dia, que eu chorei muito pra poder contar pra ela. Eu falei assim, mãe, eu preciso te falar uma coisa. E ela, o que, meu filho, o que? Eu falava, então, peraí. Não consigo falar. Eu só era esse tipo de expressão que eu tinha. E eu falei que, então, mãe, é que eu não gosto muito das meninas, não sinto vontade em meninas. Eu tinha 12 anos quando eu falei isso pra ela. Aí ela começou a chorar também. E ela perguntou, então, quer dizer que tu sente por meninos, sente vontade por meninos, de ficar com meninos? Aí eu falei que sim, que eu sentia isso. Aí, naquele momento, o mundo desabou. Porque, assim, eu esperava um acolhimento. Por mais que aquilo, entre aspas, fosse um pecado e tal, né, que eu tinha aprendido na igreja, eu pensava que da minha mãe eu teria um acolhimento, e não foi isso que aconteceu.
Na verdade, ela começou a me falar que aquilo me levaria ao inferno, que aquilo eu nunca conseguiria ser salvo dessa forma, que eu iria ter uma vida devassa, promíscua, uma vida, enfim, vários fatores que iria ter uma vida horrível por eu ser gay ou ter um relacionamento homossexual. E aí eu falei pra ela, quando ela falou isso, eu falei, então por favor, não fala pro pai, porque eu não quero. Se tu pensa dessa forma, eu não quero que tu fale pra ele, né? E aí ela pegou, mas não tem como não falar pro teu pai, eu vou ter que falar isso com ele. Aquilo me desapontou um pouco, né? Porque eu só queria conversar com ela, ela pegou e abriu isso pro pai também. Mas enfim, e aí ele chegou super mal, super chorando também no quarto, falando que pra ele era muito triste isso que estava acontecendo. Ele, tipo, incrédulo, sabe? Incrédulo demais com tudo que estava acontecendo. E, tipo, meu Deus, eu pensei assim, eu sou uma pessoa horrível, sabe? Eu me senti muito mal. Imagina uma criança de 12 anos, né, tendo esse tipo de sentimento. Foi muito difícil pra mim. Eles começaram a falar que Deus nunca iria aceitar isso, que era uma coisa, e eu tentava, não, mas não tem problema. Eu sempre tentava dar um outro lado, não tem problema, entendeu? Eu, tipo, posso ficar com o menino ou talvez, não sei, no futuro. Eu sempre tentava achar uma forma de unir as duas coisas, entende? Mesmo criança, eu sempre tentava dizer que dava pra dar um jeito, que não precisava ser assim. Mas eu cheguei falando isso numa tacada só, né? Então, realmente foi muita informação pra eles. Eu acredito que eu fui muito corajoso, mas também fui imaturo de ter falado naquele momento. Pelo fato de eu ser muito transparente e deles sempre falarem pra mim e me instigarem a sempre falar tudo, então eu peguei e falei, né? Mas enfim, aí o que aconteceu? Meus pais começaram a me tratar diferente, né? Então eu comecei a ver que eles estavam tristes, passaram uma semana assim, bem tristes assim, né? Eles começaram a falar que Deus não queria aceitar aquilo, enfim, daí eu falei, não, mas Deus é amor, como é que ele não vai, qual o problema, né, de tipo, eu um dia me relacionar com um menino e querer casar com um menino, né, e eles falando que isso nunca Deus ia aceitar, e aí eu falei assim, então, simplesmente eu não acredito nesse Deus, né, eu falei assim, eu não acredito nesse Deus, não acredito em Deus. Eu falei isso pra eles, pros meus pais que são pastores, né, que estão à frente de uma igreja, com centenas de pessoas, falei que não acreditava em Deus. Então eu com 12 anos simplesmente me assumi gay e ateu, né? Olha só que lacre. E, enfim, né, gente, é claro que aquilo ali acabou com eles de uma tal forma que, assim, ó, eu matei eles. E eu entendo hoje que isso foi muito complicado e foi muito duro deles terem ouvido. Bom, aí depois que eu falei tudo isso, aí se passou umas 2 semanas eu mantendo essa posição de que eu era gay, né? Não falei nessas palavras que eu gostava de meninos, eu falava assim que eu gostava de meninos e que eu não acreditava em Deus. Eu mantive essa posição, fui super corajoso dentro da minha casa com 12 anos, né? Eu hoje olhando, eu penso, nossa, eu fui muito corajoso. E eu mantive essa posição, só que eu era muito apegado aos meus pais, entende? Eu era muito próximo deles, eu tipo tinha tudo deles, eles tinham tudo de mim e simplesmente de uma hora para outra, ó, tudo acabou. Né? Ficou uma relação fria, desconfortável, uma relação estranha. Isso ali acabou comigo, né? Porque eu também tudo que eu tinha era eles. Então, aquilo abalou muito meu psicológico, né? E eu fui recorrendo, aí eu peguei e falei assim, não, o que eu posso fazer então para poder mudar, né? Porque a princípio eu não queria mudar, depois de umas 2 semanas eu peguei e falei assim, que eu queria mudar, que eu não queria aceitar isso, que eu queria, né, renunciar isso. Pedir ajuda para Deus me curar e aí foi isso que aconteceu. Eu pedi para eles e aí meu pai iniciou um discipulado comigo e aí me ensinando sobre a Bíblia. Bom, eu confesso que eu renunciei à minha homossexualidade, fiz as coisas no início, mesmo sem acreditar muito, não acreditava muito na fé, não tinha muita fé em Deus ou na religião, ou naquilo que me era passado enquanto criança, eu não acreditava muito. Mas eu renunciei e me submeti àquilo para me aproximar dos meus pais, porque são as pessoas que eu amo, entende? Até hoje eu amo muito eles e eu fiz isso para me aproximar deles, era a forma que eu tinha
de ficar junto deles, né? Porque era a vida deles, né? E então não tinha outra forma a não ser participando da igreja, mesmo sem acreditar. Mas conforme eu fui me inserindo, né? Aí eu comecei a participar do louvor, eu fiz aulas de canto, fiz aulas de piano, comecei a entrar no grupo de jovens, né? Enfim, conforme eu fui crescendo dentro da igreja, né? E passei minha adolescência ali, eu fui acreditando e talvez nem querendo pensar muito, questionar muito sobre a existência ou não, apenas fui me deixando levar. Sim, eu tive experiências, né? Tive experiências espirituais, né? Sobrenaturais, mas acredito que também eu me deixei levar muito assim pelo efeito daquilo, né? Para poder realmente fazer parte daquilo e ser aceito não só pelas pessoas, mas principalmente pelos meus pais. Bom, aí quando eu tinha uns 16 até os meus 18 anos, aí começou a pressão novamente, né, de eu ter que namorar com alguém, né, porque eu já estava ficando na idade de casar, até porque os meus pais se casaram novos, né, então meus avós também, todos se casaram ali na faixa dos 18 anos, 18, 20 anos, então eu tinha que casar, porque senão eu ia ficar para trás, né, então era isso que me era passado. E claro, eu tô aqui resumindo muito a história, mas durante esse período eu tive, né, vontades por meninos, então durante todo o período que eu tava na igreja eu tinha vontades, eu tinha, né, às vezes eu acabava fazendo alguma coisa escondida e meu pai descobria, né, a gente tinha que colocar aquilo diante de Deus. Às vezes as pessoas pegavam e viam eu com algum outro menino, e tinha 15 anos por aí, viam com algum outro menino e pegavam e falavam pro meu pai. Então essas coisas aconteciam, né? Mas eu sempre, tipo assim, sempre falava pra ele, tipo, renunciava isso diante de Deus e pedia perdão, porque até então era uma fraqueza, digamos assim, que eu tinha. Tinha que lutar ainda por mais um período pra poder realmente me libertar completamente, né? Que seria, tipo assim, no casamento, a partir do momento que tu casava, aí, tipo, acaba isso de uma vez por todas, né? É meio confuso, tá? Tem muito mais poréns e coisas envolvidas, mas é basicamente isso. Bom, eu acabei me envolvendo aí sentimentalmente com algumas meninas, né, que tinha na igreja a questão da oração, da corte, né, isso tinha muito dentro da igreja, tem até hoje, né, que é o eu escolhi esperar, então eu meio que participei dessas coisas também, né, orei com um bocado de menina, com um bocado de menina, né, tinha esse tipo de coisa. Mas, né, como não podia fazer sexo antes do casamento, né, não pode fazer sexo antes do casamento, então pra mim foi cômodo aquilo, né, porque não podia fazer, então eu não gostava mesmo, então pra mim era tranquilo. E eu realmente gostei das pessoas que eu me envolvi dentro da igreja amorosamente, né, eu realmente gostava dessas pessoas, não foi mentira, eu não estava mentindo pra essas pessoas. Mas tinha uma pressão enorme por trás de mim, tanto da minha família como da igreja e como de todo o grupo que estava ali envolvido, para que eu tivesse uma namorada e casasse, né? Então era isso que me era imposto. Então eu me sentia, tipo, não tinha para onde correr, entendeu? Porque a minha vida era isso, 24 horas, literalmente 24 horas, a minha vida era isso. Então eu não sabia o que fazer. Só que tinha a questão da atração sexual, eu não tinha atração sexual pelas meninas que eu me envolvi. E isso acabou que isso me dava muita angústia de saber que talvez um dia eu teria que transar com elas, né? Isso me deixava assim muito nervoso, me deixava muito angustiado em ter que saber o que eu iria passar, é como se fosse um estupro pra mim, entende? Eu estaria fazendo uma coisa que eu não estaria me sentindo confortável pra fazer, entende? Por mais que eu não sentisse atração sexual pela menina que eu me relacionei, por último, eu gostava muito da pessoa dela. Então, pra mim era confuso, porque eu realmente gostava dela, só não conseguia né, sentir o tesão propriamente, aquela vontade, né, que os homens héteros têm pelas mulheres. E o que aconteceu? Eu comecei a pensar que eu era bissexual, né? E até lá atrás eu falava, eu sou bissexual pra ficar um pouco menos pior, digamos assim, pra ficar um pouco mais aceito. Mas na verdade eu nunca, tipo, olhei pra uma mulher na rua e pensei assim, meu Deus, que gostosa. Só se eu apreciasse a beleza dela, mas não com o intuito assim de, tipo, sabe, de querer alguma coisa com ela, diferentemente com os homens, entende? Eu sempre olhava um homem e me sentia atraído por ele, achava bonito. Bom, quando eu terminei meu relacionamento, eu comecei a fazer terapia escondido. Eu comecei a procurar terapia, inclusive achei uma terapeuta que ela era cristã, né? Ela era psicóloga cristã.
E, enfim, eu procurei porque eu não podia fazer terapia, porque dentro da igreja meus pais não apoiavam muito fazer terapia com psicólogo, porque isso seria um problema. Na verdade, eu teria que fazer um atendimento com um pastor, um atendimento pastoral. Era a única minha acessibilidade. Eu procurei uma psicóloga cristã, ela era cristã e falou que me apontou o dedo, falou várias coisas ruins pra mim, né? E eu me senti lá pior do que eu entrei na consulta, né? Então, eu comecei a questionar várias coisas, eu comecei a entrar em conflito depois que eu terminei esse relacionamento, porque aí eu pude sair um pouco daquela rotina de ter uma relação, de ter uma namorada, de ter que sair, a rotina da igreja. Eu fui me afastando um pouco daquilo para poder colocar minha cabeça no lugar. E eu realmente comecei a questionar tudo que eu estava vivendo, porque eu acreditava de verdade, só que ao mesmo tempo eu não pensava, raciocinava. Aí depois eu procurei outra psicóloga que realmente eu me acertei mais, ela não era cristã. E aí eu comecei a questionar várias coisas, né? Ela me ajudou nesse processo, né? E aí comecei a entender que eu estava ali, claro que eu acreditava, mas eu entrei naquilo e entrei dentro da igreja de cabeça porque eu tinha muito medo de perder a minha relação com os meus pais, era o meu maior medo, eu tinha muito medo de ficar sem família, porque eu sempre fui uma pessoa muito família, sempre gostei muito de estar perto dos meus pais, entende? Sempre amei eles. E pra mim era muito doloroso pensar isso, né? E aí eu comecei a questionar várias coisas, questionar as coisas que aconteciam na igreja, comecei a abrir meus olhos para algumas coisas, comecei a ver que eu estava tentando fingir ser alguém que não era, estava sendo hipócrita para tentar agradar a Deus, né? E não era legal, não estava me sentindo bem. Comecei a questionar de como eram feitas as coisas no culto, manifestações espirituais, como as pessoas se sentiam, as visões, os sonhos que as pessoas tinham, as palavras proféticas que eram faladas. Eu comecei a olhar tudo com outros olhos, na verdade com os olhos que eu sempre olhei. Dentro da igreja eu sempre questionei um pouco a questão de manifestações sobrenaturais, né? Mas quando eu saí eu comecei a questionar mais, porque eu achava estranho, não acreditava tanto naquilo, né? Eu tinha um pezinho atrás, todo o período adolescente eu tinha um pezinho atrás, mas quando eu realmente saí foi que eu comecei a perceber que aquilo ali não fazia sentido algum para mim. Realmente as pessoas estavam sob um delírio coletivo. Comecei a questionar muitas coisas e até que eu cheguei na conclusão que eu não acreditava no Deus bíblico, né? Eu comecei a não acreditar na Bíblia, né? Comecei a questionar muito a Bíblia. O ano de 2019 para mim foi muito complicado, né? Depois que eu terminei esse namoro, foi super complicado, um misto de emoções, porque eu achei que foi a melhor decisão eu ter terminado aquilo, por ser sincero comigo mesmo, mas eu também tinha muito medo de que parecia que eu iria para o inferno, né, por ser quem eu era. Comecei a estudar muito a Bíblia, foi o momento que eu mais estudei a Bíblia, né, escondido, assim, também não conversando com ninguém, nem com os meus pais, nem com amigos, era uma coisa só eu e mim, só eu comigo mesmo. Comecei a estudar muito a Bíblia, comecei a estudar muitos teólogos, e eu comecei a ver que eu não via sentido, realmente eu não via como conciliar, né, a minha homossexualidade com a vida cristã. Eu sei que existem igrejas, aí dá uma pauta para outro vídeo, né, mas eu sei que existem igrejas que são mais inclusivas, que incluem pessoas LGBTs, mas no meu caso, na conclusão que eu tive de tudo que eu passei, com as minhas vivências, com o que eu vi e experienciei, eu acredito que realmente a Bíblia e a religião cristã, evangélica, realmente não tem como a gente ser gay, né, ser uma pessoa LGBT e ser evangélico, porque tem muito essa questão de morte ao eu, morte às nossas vontades, né? E realmente eu, sendo homossexual, eu não estou apenas sendo fiel às minhas vontades, eu estou sendo fiel à minha essência, né? A quem eu sou. Homossexualismo, diferente de outros pecados, por exemplo, que nem matar, roubar, estuprar, sei lá, enfim, essas coisas que acontecem, se drogar, por exemplo, você faz apenas uma vez e depois você pede perdão. Só que ser gay, ser homossexual, ou uma pessoa LGBT, não é um ato. Você vive isso 24 horas. Eu sou gay, eu ando gay, eu falo gay, eu caminho gay, eu penso gay, tudo na minha vida é gay. Eu sou gay 24 horas por dia. Então,
essa questão sempre me fez assim a questionar do porquê que eu tinha que renunciar quem eu era para poder agradar a Deus, entende? Era uma das minhas questões e que me levaram, claro, aí várias coisas me levaram a concluir, né, a questionando a Bíblia e a religião e as minhas experiências, me levaram a me afastar da religião evangélica, me afastar da igreja. Eu realmente decidi não participar mais da igreja, me aceitei como homossexual, realmente depois que eu deixei a religião, deixei a fé de lado, eu abandonei, né, eu realmente apostatei da fé. Com todos os estudos que eu fiz, com todas as experiências que eu tive dentro do cristianismo, experiências reais que eu tive, que eram espirituais, eu concluí que eu não acreditava mais naquilo, que realmente não fazia sentido para a minha existência, que a minha existência não cabia dentro daquele lugar. Então eu decidi deixar isso de lado e seguir em frente, seguir respeitando a minha existência, respeitando quem eu sou, e aí sabendo e lidando com as consequências. Eu sabia que a minha família ia se afastar de mim. E até hoje isso é muito difícil para mim, viver longe deles, né? Mas como eu falei, eu sou gay 24 horas por dia e para eles isso é um pecado que me leva ao inferno. Então isso é muito triste para eles e eles meio que querem me salvar de alguma forma. Mas eles também acreditam, isso é um pouco frustrante, né? Para eles, porque eles acreditam que um dia eu vou mudar, né? E que eu vou, né, que eu vou me render a Deus e que eu vou mudar. Só que a gente sabe que isso não é verdade, né? Eu sou assim, essa foi a minha decisão e eu não volto atrás, né? Realmente, eu não decidi ser gay, eu não escolhi ser gay, eu nasci assim. A única decisão que eu tive foi respeitar quem eu sou de verdade. Então essa foi a única decisão. Então acredito que esse é o vídeo, não sei se está fazendo muito sentido, acho que tem muitos mais detalhes que eu não contei aqui. Espero que eu tenha esclarecido para algumas pessoas que me pedem, me perguntam sobre como é para mim isso. E também que eu possa ajudar alguma pessoa que seja como eu, que talvez esteja dentro da igreja e se sinta culpado por ser uma pessoa LGBT. Eu quero dizer para ti que tu não é culpado por ser assim, não é uma coisa errada. Antes, na minha adolescência, eu sempre falava assim, tudo que eu queria é ter nascido hétero, né? Tudo que eu queria é não ter isso, né? Eu queria ser hétero de todo jeito. E hoje, né, com tudo que eu passei, o que eu concluo de tudo isso é que a melhor coisa da minha vida é ser gay. Eu amo a minha existência, eu sou muito feliz assim, e se eu pudesse fazer tudo de novo, e se eu pudesse escolher, eu escolheria ser gay, porque eu acho que isso me torna quem eu sou, né? Mas de maneira alguma isso é uma escolha. Para mim é como ser destro ou canhoto, né? Para mim é como se fosse a cor do meu cabelo, a cor dos meus olhos. Ainda a ciência não evoluiu ao ponto da gente saber exatamente a causa da homossexualidade. Mas a gente sabe que isso existe no reino animal, existe com mais de 1.800 espécies de animais que são homossexuais, tanto fêmeas com fêmeas como macho com macho. Eles não são tão diferentes de nós na questão biológica, né? Claro que existem diferenças, mas a essência biológica é a mesma. E se isso existe no reino animal, a gente pertence ao reino animal também, por que na humanidade não poderia ter? Então não é que hoje em dia tenham mais homossexuais ou mais transgêneros, né? Ou mais mulheres lésbicas. Não é que está tendo mais pessoas assim, ou que está virando uma moda. É que hoje as pessoas estão se sentindo mais confortáveis com acesso à informação, de entenderem que elas não são erradas ou que elas não irão para o inferno por ser assim. Elas têm essa consciência, por isso que a gente consegue ver essas pessoas se aceitando cada vez mais. Eu passei por momentos muito difíceis, né? Eu realmente queria tirar minha vida, quis tirar minha vida muitas vezes na minha adolescência, por eu não conseguir me aceitar e por eu realmente achar que eu ia para o inferno. Principalmente quando eu ficava com algum menino, né, escondido, eu ficava e me sentia tão culpado por aquilo que eu pensava, cara, se eu tô fazendo essa coisa errada, eu vou para o inferno mesmo? Então é melhor acabar com isso de uma vez. Se eu vou para o inferno, eu vou para o inferno mesmo, entendeu? Deu, acabou. Então isso é muito complicado. Essa história de ir para o inferno e de assustar as pessoas com isso é o que faz as igrejas estarem cheias e é o que faz muitas pessoas como nós estarem se matando ou outras pessoas estarem nos matando, né? Às vezes as pessoas nos matam com palavras, mas acontece muitas pessoas que realmente
acabam sendo mortas nas mãos de pessoas homofóbicas. O meu intuito com o canal é falar sobre desconstrução religiosa. Eu não quero fazer com que as pessoas deixem de ser crentes ou deixem de ser evangélicas, tá? Se a pessoa tomar esse rumo, isso é um problema dela, tá? Mas o meu objetivo é desconstruir algumas coisas, é questionar algumas coisas. Vou continuar fazendo mais vídeos assim como esse, tem muita história para contar. E eu espero que vocês sigam assistindo, sigam conversando comigo, que eu estou aqui disposto a gente conversar, trocar ideias, porque acredito que a gente pode crescer muito, tá bem? Um grande abraço para vocês. Qualquer coisa que precisar, me manda uma DM, me manda uma mensagem que eu vou estar respondendo e a gente vai estar conversando, trocando ideia também. E é isso, gente. Um abraço e até mais.